rapaziada, bem-vindos ao canal Economia Jovem. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, um tema que vem sendo muito discutido recentemente, o tão falado teto de gastos. Quais são os seus prós, quais são os seus contras, qual que é a sua função? Bora lá. Bom, primeiramente a gente tem que entender qual que é a sua função, qual que é o seu objetivo. Seu objetivo é limitar os gastos públicos. Bom, ele foi aprovado em 2016, foi uma PEC aprovada em 2016, um período muito conturbado, uma recessão, uma inflação de 2 dígitos, o dólar disparando, ou seja, foi um momento muito complicado da nossa história. E ele foi aprovado para diminuir os gastos públicos, estavam muito expandidos, a inflação disparando, o país estava numa situação muito complicada. Ou seja, seu objetivo foi limitar os gastos públicos. Ah, mas como assim? Ele fazia com que o governo ele só pudesse aumentar os seus gastos em relação à inflação do ano anterior. Ou seja, se em 2019 o governo gastou R$ 100 e a inflação foi de 3%, isso significa que em 2020 o governo só poderá gastar 103%. Ou seja, ele só pode aumentar os seus gastos conforme a inflação do ano anterior. Bom, ele foi uma medida muito importante que ajudou a controlar os gastos públicos, ajudou a controlar a dívida pública brasileira, que é muito alta. Mas tem muita gente que fala que o teto de gastos é bom, tem muita gente que fala que o teto de gastos é ruim, tem político que fala que tem que manter, tem político que fala que tem que remover o teto de gastos, mas qual que será que é a grande verdade? Bora lá. Bom, vamos falar sobre os prós e contras do teto de gastos. Os prós são que existe uma limitação nos gastos do governo. O governo não pode gastar muito, o governo não pode se endividar muito. Esses são os seus prós. E os seus contras são que, bom, como o governo ele não pode expandir os seus gastos, ele não pode expandir os seus investimentos. Por exemplo, nesse período de pandemia, o governo não podia quebrar o teto de gastos, ou seja, não podia gastar mais, ou seja, ele não pode, por exemplo, oferecer um novo auxílio emergencial, que iria ajudar não só a melhorar a qualidade de vida das famílias, como iria ajudar bastante a girar a economia, fazer a economia girar, fazer a economia funcionar. Ou seja, tem muitos críticos do teto de gastos, tem muitas pessoas que aprovam o teto de gastos. Por esses motivos, os bons, os prós são que o teto de gastos não pode fazer com que a dívida pública se expanda, e os contras é que o governo não pode investir. Mas, bom, rapaziada, ou seja, esses foram os prós e os contras do teto de gastos. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem esse link e vão ver muitos mais vídeos por aí. Valeu, falou!